Então, meninos, olha, aqui no módulo 5, basta lembrar alguns conceitos relacionados a polígonos regulares, certo? E resolvendo as questões, eu irei explicando as formas, as regras necessárias, certo? Aqui no número 1 fala de um polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações em torno de seu centro. Se você observar aqui, o polígono que dá formas a esta calçada, este polígono aqui. E este ponto, se você for ligar onde dá as rotações para você dividir em ângulos, o centro aqui no meio forma uma circunferência de 360 graus, não é isso? E foi dividida em 3 partes. Então a soma dos ângulos internos será 360, dividido pela quantidade de ângulos, que são 3. 360 dividido por 3, que dá 120 graus. Então, como forma os 3 ângulos aqui dividido por essas 3 diagonais, dividir uma circunferência em 3 partes, então 360, a circunferência, tem completo 360 graus, dividido por 3, que é igual a 120. É uma questão bem simples, então o centro, como o exercício pergunta, dividido em 3 ângulos iguais a 120 graus. Ok? Na questão 2, fala a medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de 25 centavos. Então, a medida mais próxima do heptágono é essa parte aqui, meninos, que é formado por 7 lados. Então, a fórmula é essa daqui, ângulos externos. Encontra ele dividindo a soma dos ângulos externos dividido pelo número de ângulos. Olha só, ângulo externo, soma dos ângulos externos e quantidade de ângulos existente nessa figura. Então, como queremos saber? O ângulo externo, o valor do ângulo externo que não temos, a soma dos ângulos externos, se é um polígono regular, a soma dos ângulos externos é 360 graus, porque o exercício fornece que é um polígono regular. Então, a soma dos ângulos externos é igual a 360 graus. Dividido pela quantidade de ângulos. Quantos ângulos externos tem? Tem 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ângulos externos. Então, ângulo externo é igual a 360 dividido por 7 ângulos, que é aproximadamente 51,4, certo? Então, este é a fórmula para determinar o valor dos ângulos externos de um polígono regular, certo? Lembrando que se o polígono é regular, a soma desses ângulos externos sempre vai ser 360 graus. Ok? Aqui na questão número 3, considere um pentágono regular de 20 centímetros de lado. Quais são as medidas em centímetros do raio da circunferência? Então, olha só, o exercício fala que o heptágono tem lados de 20 centímetros, então todos os lados aqui são 20 centímetros, e o exercício quer saber este raio e este outro raio aqui da circunferência. Só que como aqui, nesse polígono tem esse formato, o raio aqui, este raio, vai ser maior do que este. Então vamos considerar apenas este pequeno triângulo formado aqui para a gente utilizar as relações do triângulo, que é o caso. Se todo esse lado aqui, tudo isso, o exercício falou que mede 20 centímetros. Então quer dizer que a metade equivale 10. Não temos x e não temos y, que é o que o exercício nos pede. O exercício forneceu seno de 36 graus, então provavelmente este ângulo formado é 36 graus. Forneceu seno, cosseno e tangente. Vamos ver o que a gente vai precisar. Iremos precisar do seno, do cateto oposto sobre a hipotenusa, porque este lado x é a hipotenusa. Então, para chegar na primeira resposta, precisamos utilizar o seno, porque tem cateto oposto para determinar a hipotenusa. E depois iremos utilizar o cosseno, porque é cateto adjacente que o exercício pede. Então, primeiro, utilizando seno de 36 graus,
que é igual ao cateto oposto sobre hipotenusa. O seno de 36 graus substituindo vale 0,588, olha só aqui em cima. O exercício forneceu aqui em cima. Cateto oposto do ângulo, 10, cateto oposto, hipotenusa x, não tem a hipotenusa. Multiplicando cruzado, 0,588 vezes x, 0,588x igual a 10. Isola o x, o 10 permanece, o que está multiplicando passa dividindo. E 10 dividido por 0,588 é igual a 17. Então, quer dizer que a hipotenusa é 17. Então, o primeiro valor que o exercício nos pede, determinamos. E por último, vamos determinar aqui o outro raio, o y, né? Cateto adjacente, o y é o cateto adjacente do ângulo, e o x hipotenusa. Substituindo aqui na fórmula, cosseno de 36 graus, 0,809, olha só, fornecido aqui em cima. Cateto adjacente ao y, que não tem, hipotenusa 17. E 17, nosso resultado. Multiplica cruzado, y é igual a 0,809 vezes 17, 13,75. Então, os nossos resultados, o que o exercício nos pede, é isso, 17 e 13,75. Na questão número 4, o exercício fala sobre 4 estações distribuidoras de energia A, B, C e D estão dispostas como vestes de um quadrado de 40 km de lado. Deseja construir uma estação central que deseja o mesmo tempo equidistante da estrada reta que liga as estações C e D. A nova estação deve ser localizada. Então, olha só, o que o exercício nos fornece? Um terreno, né, no formato de um quadrado, que são dispostos no formato de um quadrado. Então, a estação A, B, C e D, 40 km de lado, esse quadrado. Então, aqui nessa figura, porque o exercício fala que os pontos são equidistantes, né? Entre o ponto A e o ponto B, equidistante, como se fosse o ponto médio. Então, está exatamente aqui no centro essa nova estação. E no ponto D e C também são equidistantes. Então, aqui o ponto médio no meio, no centro da estação. Para calcular isso aqui, ó, formamos, então, neste pequeno triângulo, né? Um dos lados vale 20, né, cateto, outro cateto vale 40 menos x, e a hipotenusa vale apenas x. Utilizando a relação métrica da hipotenusa, né, hipotenusa ao quadrado é igual soma do quadrado dos catetos. Então, resolvendo x ao quadrado está pronto, 20 elevado a 2, 400. O quadrado do primeiro, 1.600. 2 vezes o primeiro vezes o segundo, menos 80x. O quadrado do segundo, x ao quadrado. Junta x com x, ó, x ao quadrado com x ao quadrado dá 0, não é isso? E 400 menos 1.600 dá 2.000. O menos 80x negativo em positivo, isola o x. 2.000 dividido por 80 é igual a 25. Então, aqui na letra na alternativa D, é C, na perpendicular, a estrada que liga o ponto C e D, passando por um ponto médio de 25 km desta estrada. Certo? Número 5. Considere um polígono regular cujas mediatrizes de lados consecutivos determinam um ângulo de 30 graus. Qual é o número das diagonais deste polígono? Então, analisando aqui, o exercício fala que é um polígono regular e as suas mediatrizes de lados determinam um ângulo de 30 graus. Então, podemos concluir a um polígono dessa maneira, porque então, tem um ângulo de 30 graus e a mediatriz, então a mediana, o meio aqui dele, dividiu em outras partes. Então, quer dizer que em linha reta tem um ângulo, em outra linha reta tem um ângulo, e aqui tem a dobradiça dos seus vértices, né? Então, forma mais ou menos uma figura deste sentido. Como o exercício pediu a diagonal, então aqui está a fórmula da diagonal, meninos, de polígonos irregulares, tá? Diagonal é igual ao número de ângulos menos 3 sobre 2. E aqui a fórmula dos ângulos internos, que é 180 vezes n menos 2 sobre n. Né? Lembrando que n é o número de lados, número de quantidade de ângulos do polígono. Então, olha só. Vamos fazer a soma dos ângulos internos. Temos 30 graus aqui, mais 90 graus aqui, mais 90 graus aqui, mais x aqui, que não sabemos, né, que é igual a 360. Tem que ser igual a 360. 30 mais 90 mais 90 mais x dá 30 mais 90, 120.
mais 90 é 250, né? 250? 90 mais 90, 180, né? 90 mais 90, 180, 180 mais 30, 210. Ó, apareceu 250 aqui, ó, mas é 210. Um erro, certo? Então, isolo x, 360 permanece, e o 210 positivo veio negativo. 210, meninos, eu errei aqui, ó, 210. E 360 menos 210 é igual a 150 graus. Porque a partir daí já temos a soma dos ângulos internos para a gente substituir nesta fórmula aqui. Ó. Como que fica? Ângulos internos, 150 graus. 180 da fórmula, n. Não temos, menos 2 sobre n. Então, multiplica-se cruzado, né? 150 vezes n, 150n. 180 vezes n, 180n. 180 vezes menos 2, menos 360. n com n, 150 menos 180n é igual a 30n. Divide, né? Menos 360 dividido por menos 30, que dá 12. Então, número de ângulos é igual a 12. Pega este 12 aqui, este n, que vale 12, número de ângulos, quantidade de ângulos, e substitui aqui, ó, no lugar deste n. Fica como? No lugar do n, 12, no lugar do outro n, 12, resolvendo. 12 menos 3, 9. 12 vezes 9 dá 108. 108 dividido por 2, 54. Então, o número de diagonais que este polígono tem são 54 diagonais. Certo, meninos? Então, ó, resolvemos, né, as questões praticando o aprendizado. Então, gostaria que vocês tentassem resolver como tarefinha de casa, né, literalmente, as questões da desenvolvendo habilidades. Ok? Tchau!